Muito bem, pessoal. Vamos lá, dando continuidade aqui à nossa formação de IA aplicada a RH/IDP. Na parte 2 da primeira aula, vamos começar a entender sobre a aplicação de IA no setor de RH/IDP efetivamente, né? O que a gente pode usar e quais são as possíveis aplicações. Não são as únicas, obviamente, então espero que vocês é, explorem outras possibilidades, conversem com pessoas sobre as dores possíveis de serem aplicadas ou de serem sanadas com IA, né, e Machine Learning, dentro do contexto de inteligência artificial, que pode ser bem interessante. Bom, algumas coisas que vão acontecer, de forma recorrente, né, a gente vai falar desses tópicos porque são os mais tradicionais, a gente vai ficar circulando neles. Né? Então, triagem de currículos é uma forma clássica de usar IA. Você pode, se você tem, o problema são os dados. Se você tem os dados organizados, traqueáveis, né, assim, que você consegue explorar eles de maneira eficiente, você consegue fazer um fitting, por exemplo, dos seus currículos, ou uma classificação dos melhores currículos para aquela vaga. Então, por exemplo, se você tem 100 currículos para analisar, você pode fazer uma preparação para a IA descobrir quais são os 25 melhores, os 25 que mais se encaixam naquela vaga. Seleção de candidatos, você pode fazer um processo mais profundo um, de automatizar o processo de seleção, um, é, fazendo uma usando IA em fases da seleção de candidato. Um, pode ser aplicado em certos momentos, né? Pode ser uma entrevista, pode ser uma análise de sentimento num conteúdo, por exemplo, né? Enfim, pode ser uma relação de habilidades e a vaga, né? De como é que você encaixa as habilidades, tanto de hard skill quanto de soft skill para aquela vaga, né? Desde que você tenha os dados. O problema é sempre a gente vai quicar nos dados, às vezes a gente tem, mas não é tão fácil de conseguir assim os dados. Análise de linguagem corporal pode ser uma aplicação possível para uma entrevista, por exemplo, né? Você pode ter dinâmicas de grupo, ter dinâmicas de entrevistas gravadas, entrevistas online, e a partir daí treinar a sua IA para poder descobrir se ele está sendo confiável, sincero, se durante a entrevista ele tem um comportamento é, que, que a IA possa perceber de forma diferente. Né? Lembrando que tem toda a stack de ética aplicada a isso, né? Tem que entender o contexto, entender como é que isso pode ser aplicado, mas é possível. Né? O desenvolvimento de funcionário também é uma área que pode ser aplicada, né, para personalizar, por exemplo, treinamento para o funcionário de acordo com as características do trabalho dele. Né? Você pode escolher, fazer a IA escolher automaticamente para o funcionário. Então você pode trabalhar nesse sentido. Um, sobre a triagem de candidato, você reduz o viés inconsciente, né, que é avaliar ou filtrar inconscientemente por características que você acha mais relevante, como idade, gênero, raça ou origem. Né? A triagem pode ser mais rápida e precisa, né? Porque você tem somente quando você tem aquisição de uma quantidade muito grande de currículos, né? É, fica difícil de você analisar tudo, porque naquele bolo de currículos pode ter a pessoa perfeita, mas você só vai descobrir isso se você passar por todos. Né? Então é realmente mais eficiente fazer isso, é mais rápido fazer isso com IA. Dedicação de habilidades específicas, né? Você pode um, identificar habilidades para uma certa vaga, né? Pessoas que performam melhor numa certa vaga podem ter habilidades
específicas que outros não têm, então você pode fazer a sua IA aprender isso, né? Falar, pessoas que performam bem possuem quais habilidades? Essas. Ok, então pessoas que performam mal não têm aquelas. Então, para um candidato novo, seria interessante ter quais habilidades? Né? Falando assim, parece que é uma relação direta, simples, né? Ah, então esse um tem 3 habilidades e então só quem tiver aquelas 3 que vai performar bem. Mas não é isso. IA não é uma tabela plana de relação. Ela vai entender a relação das variáveis e os pesos de todas as variáveis dentro do mesmo bloco, ok? Então dá para poder usar isso também. Eu tô dando possibilidades para a gente abrir a visão e entender aonde pode ser aplicado. Chatbot de RH. Você pode fazer um chatbot para atendimento de funcionário, para poder responder pergunta de RH como benefícios, férias, licenças, pagamento de salário e outra coisa. Qualquer outra coisa nesse sentido. Você pode deixar um chatbot 24/7, você pode automatizar processo, por exemplo, o RH tem que autorizar ou tem que pedir informações sobre um treinamento. Você pode automatizar isso via processo, automatizar esse processo via chat, usando IA no chat, né? De forma que uma vez que ele vai conversando, ele vai te dando as informações na conversa, e o chatbot consegue entender o contexto da conversa. Você pode usar chatbot para integrar vários sistemas diferentes. Você pode ter chatbots que consultam ao mesmo tempo o sistema de agendamento de consultas, médico, o sistema de odontológico, o sistema de ticket, e gera um relatório e entrega isso para o funcionário. Ou a partir daí toma uma decisão, que é outra coisa importante. A função da IA não é integrar, não é conectar todo mundo e fazer a integração, mas é tirar conhecimento da integração. Então esse que é o ponto, né? Porque fazer a integração é o time de TI que vai fazer a integração usando as ferramentas tradicionais, né? Para poder gerar um relatório, poder gerar alguma coisa assim, mas interagir num chat, olhando para todos esses ambientes e aprendendo sobre isso, aí sim é IA. Análise de dados de modo geral, né? Você pode ter relatórios estatísticos ou relatórios descritivos de um certo período, e a partir daí você infere dados, você descobre padrões que acontecem no seu ambiente. Treinamento e desenvolvimento, falamos há pouco, né? Você pode personalizar treinamento e desenvolvimento. Cada funcionário, você tem um perfil de recomendação do tipo de treinamento para cada perfil de vaga. Você pode ter o que a gente chama de aprendizagem adaptativa, que a forma com que cada funcionário, cada colaborador consome a aprendizagem, o ritmo, o próximo passo ou a dificuldade vai se adaptando ao jeito dele se desenvolver. Você pode identificar lacunas de habilidades nos seus funcionários a partir de um texto, de uma redação, de um formulário, de uma relação entre habilidades e características da vaga, né? E tudo isso é possível fazer com essas análises. Gamificação não é um processo simples, às vezes é complicado de gamificar as coisas, né? Mas você pode usar IA para poder gamificar e gerar personalização e tentar gerar alguma vantagem estratégica sobre isso, né? O acesso a recursos de aprendizagem, né, relacionado também à personalização. Você pode ter uma biblioteca de recursos de aprendizado, pode ser livro, pode ser curso, pode ser podcast, pode ser qualquer tipo de recurso para treinamento, interno ou externo, e você tem que indicar corretamente ou de maneira sugestiva ou de maneira impositiva
o que que cada funcionário tem que fazer e em qual ordem, né? Qual que é a melhor forma de fazer isso, né? Então é importante, pessoal. Nenhum desses processos aqui ele é mágico, né? Não é simples, não é fácil de fazer. E a função nossa aqui é entender que é possível fazer, mesmo que dê um trabalho, mas é possível, certo? Mas são possibilidades. Feedback contínuo, né, é uma coisa que é difícil de fazer, né? Imagino que é, do ponto de vista de gestão de pessoas, oferecer o serviço de feedback contínuo é um processo complicado. Se você tiver dados suficientes, você consegue fazer esse processo de forma um pouco mais automatizada, né? Para que ao longo do tempo, entre um feedback e outro, você consiga ter, por exemplo, uma forma de consultar, uma forma de, sempre que acontecer alguma variação na performance, alguma variação nas entregas, uma ferramenta, um script devolva para o colaborador ou para os gestores um feedback sobre aquele comportamento, positivo ou negativo, né? Enfim, um feedback mesmo, né? Então é importante entender que isso é possível. Às vezes o problema vai estar em coletar esses dados adequadamente e entender essa informação. Identificação de padrão, identificação de tendência e análise de dados, de modo geral, são ferramentas para gerenciar desempenho, né? Então, eu consigo identificar algum padrão, por exemplo, de, de, de recorrência, pessoas ou times ou empresas ou unidades ou centros de custos que performam mais ou menos dependendo de certas características. Identificação de tendência no sentido de que ao longo do tempo uh, as informações vão caminhando para uma certa direção que às vezes é difícil de perceber no dia a dia, mas se você tiver uma ferramenta que olha para a identificação de tendência, ela consegue identificar, fala assim, ó, o nosso ritmo está aumentando demais, né? Então isso pode gerar um desgaste futuro. O ritmo de produção, nosso ritmo de produção está diminuindo demais, mesmo sem a gente perceber. Então, qual que é a tendência nos próximos 3 meses? É possível responder essas perguntas, né? Desde que a gente tenha os dados corretos, né? Análise de dados, você pode começar a explorar dados, né? A agregar dados de diversas fontes para poder gerar insights. Por exemplo, né, um dos exemplos que a gente deve tratar em alguma das aulas é com um dataset de pessoas. É um dataset clássico que a gente tem para aprender sobre IA, que ele informa uma lista de pessoas, de colaboradores, que pediram demissão ou foram desligados, né? E a gente começa a aprender, e a aprendizagem de máquina começa a identificar o padrão, fala assim, existe um padrão de quem pede demissão, né? E qual que é o índice, qual que é a chance do funcionário Y pedir demissão nos próximos 3 meses. E a partir daí você consegue reagir, né? Consegue interferir nesse processo. Então são possíveis análises. Em relação à análise de dados e tendência, previsão de demanda, identificação de tendências que a gente falou, análise de engajamento, de acordo com que as coisas aconteçam no ambiente de trabalho, né? Você consegue medir ou perceber se o engajamento está adequado ou não, que tipo de conteúdo gera mais engajamento. Previsão de rotatividade, de turnover, né? É possível prever se alguém vai deixar, né? Se tiver um histórico de desempenho e feedback, é possível identificar uma possível demissão antes dela acontecer, né? Ou os motivos que levou ela a acontecer, né? E além disso, fazer análise de mercado. Às vezes não é só olhar para dentro, né? Você pode olhar para fora
para identificar padrões de mercado, por exemplo, de tecnologias novas, de habilidades novas, de é, variações no tipo de vaga. Aquela vaga tradicionalmente que está pedindo essas características, ela passou a pedir menos ou a pedir mais características. Então dá para poder fazer essa análise também usando alguma das técnicas de Machine Learning e IA. Ok? Aplicação de IA no RH. A gente tem maior eficiência de modo geral, né? Para vários motivos que a gente já citou. A gente tem uma redução de custo grande, às vezes, para quando a gente diminui, aumenta a eficiência na mão de obra, por exemplo, né, de você conseguir entregar mais com os mesmos recursos que você tem. É bem interessante. A tomada de decisão mais informada, né, com todas esses agregados de informação, a decisão que você vai tomar é muito mais embasada, né? E a gente consegue melhorar, por exemplo, a experiência do uso do funcionário de modo geral, né? Então, o colaborador consegue ter se tiver feedback contínuo, se tiver aprendizado adaptado, se tiver toda essa previsibilidade de comportamento, a gente consegue dar uma experiência muito melhor. Ok? Desafios éticos para a aplicação de IA nesse contexto, né? A gente vai ter sempre o problema que a gente chama de viés algorítmico, né? Sempre que a gente treina um conjunto de dados, né, ele acaba replicando preconceitos e desigualdades que a gente vê na sociedade. Tanto na coleta do dado, né, porque às vezes você coleta dado de forma enviesada, né, tanto na coleta quanto na definição das regras, do que é positivo, do que é negativo, quanto no processo em si de aprendizagem do próprio algoritmo. Então, é, principalmente o dado é o mais impactante disso, né? Se você treina uma rede neural, uma IA, para poder reconhecer rostos, você tem que ter diversidade de rostos possíveis, né? Com características diferentes, com ah, contextos diferentes, né? Mesma coisa, por exemplo, uma IA para reconhecer gato. Se você tiver só uma raça de gato, ela vai aprender a reconhecer aquele tipo de gato. Se aparecer um gato com uma raça diferente ou com um contexto diferente, ela vai ter dificuldade de reconhecer. Então, esse viés algorítmico é sempre um problema e a gente precisa estar atento a ele para a gente evitar injustiças, né? Tem algumas formas de a gente mitigar esse viés. A coleta de dado tem que incluir grupo minoritário, tem que incluir variável relevante. Você precisa analisar a coleta de dado para poder ter ela de forma imparcial e representativa. Então é importante a gente gastar um tempo com isso. Depois que o seu modelo está pronto, você tem que avaliar e monitorar o modelo sempre que possível e não sair confiando 100% na predição que acontece, né? Tem algumas técnicas possíveis para poder remover variável irrelevante ou correlacionada, né, que elas acabam interferindo no processo, às vezes é, esse conjunto de dados às vezes não é relevante para aquele processo e ele acaba criando tendências que é desnecessárias, né? Tem algumas técnicas de pós-processamento que a gente pode aplicar na saída, efetivamente no resultado final da avaliação, para que a gente tenha alguma capacidade de identificar possíveis erros, né? E a avaliação ética do modelo, né? Aí sim envolvendo se o modelo for crescer e for aplicado a um contexto maior, né? O negócio ficar um pouco mais relevante, né? É importante incluir nesse processo especialistas em ética, diversidade e inclusão para analisar o modelo mesmo, né? E tentar entender como é que o comportamento pode ser afetado, o comportamento do modelo.
tem um documentário muito bacana que chama Coded. Esqueci o nome dele agora aqui, ó. Coded Bias no Netflix. É Coded Bias. Vale a pena assistir, que fala exatamente disso, né? De como é que os algoritmos muitas vezes são enviesados e muito possivelmente por causa da coleta de dados. Sempre que a gente trabalhar com dados pessoais, a gente tem uma cartilha na mão que é LGPD, né? Então, sempre que vocês manipularem dados, tanto de colaborador ou dados externos, LGPD no Brasil, né? Precisa estar em voga. Dependendo da empresa que você tiver, se ela for uma multinacional, tem que verificar qual que é a lei de proteção de dados local e as leis internacionais. Tem, na União Europeia tem, na América do Norte tem algumas coisas e no Brasil tem LGPD. Então é importante ficar atento a isso, ok? Muito bem, pessoal. Foram 2 vídeos mais longos. Essa introdução é um pouco mais pesada, por isso que a gente faz em vídeo, que é para você assistir com um pouco mais de tranquilidade, né? Eu acho que a gente consegue ter uma visão um pouco mais geral sobre IA e que IA não é mágica, mas é possível de usar em muitos ambientes. Falamos de fundamentos de IA, aplicação no setor de RH, benefícios da aplicação de RH de IA no RHDP e desafios éticos na aplicação. Ok? Bom, fica como reflexão a gente pensar no papel que a IA tem no futuro do trabalho e na gestão de pessoas, né? Como é que vai nos impactar? Que vai nos impactar logo, logo. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.